A importância das escalas cartográficas na representação do espaço geográfico. A cartografia é a ciência que busca traduzir o mundo real em representações gráficas, facilitando a análise, o estudo e o planejamento de espaços geográficos. Para que essa representação seja eficaz, um dos elementos fundamentais é o uso correto das escalas cartográficas. As escalas são essenciais para que se compreenda a relação entre o que está sendo representado no mapa e a realidade que ele busca representar. Trata-se de uma ferramenta que permite que distâncias e proporções do terreno sejam traduzidas em um formato acessível, possibilitando a leitura e interpretação adequada de mapas por usuários variados. As escalas cartográficas podem ser representadas de duas formas principais: a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica é a mais comum e expressa a proporção entre uma unidade de medida no mapa e a correspondente no mundo real, como em uma fração. Por exemplo, uma escala de 2.10 significa que 1 centímetro no mapa equivale a 10 centímetros na realidade. Já a escala gráfica representa essa relação por meio de uma linha com marcas que indicam a correspondência entre a distância no mapa e a distância real, o que permite que o usuário faça medições diretamente no mapa utilizando uma régua. Um dos aspectos mais relevantes das escalas cartográficas é a diferença entre escalas grandes e escalas pequenas. Em uma escala grande, como 2.10 ou 2.1000, temos um maior nível de detalhamento, uma vez que cada unidade no mapa representa uma distância relativamente pequena no terreno. Isso significa que é possível observar mais pormenores da área mapeada, como ruas, edificações e até características do relevo com maior precisão. Escalas grandes são frequentemente utilizadas em mapas de bairros, plantas de imóveis ou representações detalhadas de pequenas cidades. Por outro lado, escalas pequenas, como 2.100.000 ou 2.1 milhão, representam áreas muito maiores, com um nível de detalhamento reduzido. Nesse tipo de mapa, grandes regiões, estados ou até continentes podem ser representados, mas a riqueza de detalhes é perdida. Um exemplo clássico é um mapa-mundi, em que apenas os contornos dos continentes, oceanos e algumas fronteiras nacionais são apresentados, sem a presença de detalhes como cidades menores ou rios secundários. A escolha da escala adequada depende, portanto, do objetivo do mapa. Se o propósito é representar uma área pequena com muitos detalhes, como a planta de um edifício, utilizasse uma escala grande. No entanto, para representar continentes ou grandes porções da superfície terrestre, a escala pequena é a mais apropriada, uma vez que permite abarcar uma maior extensão geográfica. Essa flexibilidade das escalas cartográficas permite que diferentes necessidades sejam atendidas, seja em projetos de engenharia, planejamento urbano, ou até mesmo em estudos geopolíticos. Por exemplo, ao se planejar uma obra rodoviária que atravessará uma região montanhosa, é imprescindível conhecer as distâncias reais entre os diferentes pontos do trajeto. Nesse caso, a análise de um mapa com uma escala adequada, que permita observar os detalhes do relevo e as distâncias precisas, é fundamental para o sucesso do projeto. Da mesma forma, na construção de edificações, o uso de plantas detalhadas, que utilizam escalas grandes, assegura que o projeto será executado de forma precisa, respeitando as dimensões reais do terreno. Para além do cálculo de distâncias, as escalas cartográficas também são úteis para calcular a própria escala do mapa. Esse tipo de cálculo é especialmente útil em situações onde o mapa não apresenta a escala de forma explícita, permitindo que se deduza a proporção entre a distância representada e a distância real. Um exemplo prático de uso dessa fórmula seria um estudante de geografia que deseja saber a escala de um mapa impresso que encontrou em um livro. Medindo uma distância conhecida, como o comprimento de um rio entre duas cidades, ele pode utilizar essa fórmula para descobrir qual é a escala daquele mapa específico, facilitando sua análise geográfica e espacial. As escalas grandes são muito utilizadas em projetos de planejamento urbano e rural. Em uma cidade, por exemplo, os mapas de escala grande permitem identificar com clareza a distribuição dos lotes, as redes de infraestrutura, como água e esgoto, além de vias e áreas verdes. Esse nível de detalhamento é essencial para a execução de obras públicas, como a construção de praças, escolas ou hospitais, que dependem de informações precisas sobre a área em que serão instalados. Por outro lado, as escalas pequenas são de grande utilidade em representações mais amplas, como em mapas de países ou continentes. Nesses casos, o interesse não é tanto nos detalhes específicos de pequenas áreas,
mas sim na compreensão geral de grandes regiões. Mapas de escalas pequenas são frequentemente utilizados em atlas geográficos, onde o objetivo é mostrar os limites territoriais e a distribuição espacial de grandes regiões do globo. Os mapas escolares, usados para ensinar geografia, também fazem amplo uso de escalas pequenas. Esses mapas têm como finalidade dar uma visão geral do espaço geográfico, apresentando continentes, países e grandes regiões naturais, como desertos e cadeias montanhosas. Embora o nível de detalhamento seja reduzido, esses mapas são extremamente úteis para o ensino de conceitos espaciais e geopolíticos. Em projetos ambientais, o uso correto das escalas cartográficas é essencial para a conservação de áreas naturais. Mapas com escalas adequadas permitem identificar regiões de preservação ambiental, corredores ecológicos e áreas suscetíveis à degradação. A gestão sustentável de recursos naturais depende, em grande parte, da análise precisa do espaço, e as escalas cartográficas oferecem a base para esse tipo de planejamento. Em suma, as escalas cartográficas são uma ferramenta indispensável para a compreensão e representação do espaço geográfico. Elas permitem que distâncias reais sejam traduzidas em formatos acessíveis, facilitando a análise de áreas tanto pequenas quanto grandes. Seja em projetos de engenharia, planejamento urbano, educação ou preservação ambiental, o uso correto das escalas assegura que as decisões sejam tomadas com base em informações precisas e confiáveis, assegurando o sucesso das intervenções no espaço geográfico. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!